Dr. Edson Neto aqui, o seu cirurgião plástico, e vamos para mais um episódio do Dr. Edson Responde. Selecionei 5 perguntas e eu tenho certeza que uma delas é a sua dúvida também. Então veja esse vídeo até o final e confere essas dicas antes da realização do seu sonho. Antes, é claro, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários aquela sua dúvida que você me perguntaria caso tivesse frente a frente aqui comigo, e também se inscrever no canal para você acompanhar todo o nosso conteúdo. Primeira pergunta é se toda mulher que engravidou precisa fazer abdominoplastia. É engraçado que realmente fica aquela impressão de que toda mamãe vai precisar daquele corte grande, vai precisar de retirada de pele, e isso não é verdade. Às vezes, uma mamãe vai precisar apenas de retirar uma gordurinha localizada, uma lipo pequena. Às vezes ela vai precisar apenas corrigir a diástase pela técnica Mila. Se você não sabe o que é essa técnica, é a técnica que corrige a diástase sem deixar nenhuma cicatriz. A abdominoplastia, ela é deixada exclusivamente para aquelas mulheres que possuem uma grande quantidade de pele, uma flacidez em excesso. E normalmente isso acontece depois de 2, 3 ou mais gestações. É claro que muitos fatores estão envolvidos, como genética, ganho de peso durante a gestação ou até mesmo antes, para definirmos se a abdominoplastia é de fato o mais indicado para aquela mulher que teve filhos. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Prótese de mama atrapalha ou não atrapalha a amamentação? Bom, a questão da prótese de mama não vai atrapalhar em absolutamente nada na amamentação. O que às vezes pode interferir seria a retirada de pele ou a retirada de glândula, porque quando é somente a colocação da prótese naquelas mulheres que têm uma mama muito pequena, que não tem flacidez, essas não terão nenhuma interferência da amamentação. O que acontece é, algumas mulheres vão ter sim dificuldade de amamentar, mesmo sem a realização de nenhuma cirurgia plástica. Mas algumas, e isso é a minoria, que fazem redução mamária, que manipulam a glândula, que retiram o excesso de pele, essas sim podem ter alguma interferência. Isso não significa que não vão conseguir. Às vezes nos primeiros dias, após um estímulo, após um treinamento adequado da amamentação, você vai conseguir. Mas isso é exceção. Mas a maioria consegue sim amamentar normalmente, sem nenhum prejuízo à amamentação. A terceira pergunta é a diferença entre abdominoplastia e mini abdominoplastia. Eu sei que muitas de vocês não querem cicatrizes, ou se puderem escolher, que é a quantidade de cicatriz menor possível. E a diferença entre essas duas cirurgias, ela está relacionada diretamente ao tamanho da cicatriz. Elas vão retirar o excesso de pele no abdômen, que pode acontecer após uma gestação ou após uma perda de peso, mas a quantidade de pele que elas retiram é diferente. Então a diferença básica é, na abdominoplastia clássica, ela vai retirar uma quantidade de pele maior, normalmente vai desde a altura do umbigo até a região superior ao púbis, que é aquela região onde normalmente fica a cicatriz de cesariana, para aquela mulher que opta pela cesariana, e acaba que a cicatriz ela é maior, ficando até a lateral ali do quadril. E muitas de vocês têm um pouco de receio em relação a essa cicatriz. Já na mini abdominoplastia, nós temos uma cicatriz menor, uma cicatriz que muitas vezes fica um pouco maior somente do que a cicatriz de cesariana. Mas posso escolher? Muitas de vocês perguntam. Na verdade, nós como cirurgiões plásticos, vamos indicar para você qual seria a mais indicada, porque aquelas mulheres que possuem pouca flacidez, uma flacidez concentrada mais na região inferior do abdômen, essa sim, o mais indicado seria a mini, com a cicatriz menor. Agora, aquelas mulheres com a quantidade de filhos maiores, mas isso não é uma regra, mas que possuem uma quantidade de pele excedente maior, essas sim, para ter um resultado mais adequado, normalmente indicamos a abdominoplastia clássica, com a cicatriz maior. E isso, claro, a gente vai escolher o que seria mais indicado no seu caso, após uma avaliação,
após uma conversa da sua expectativa e o que realmente a cirurgia pode entregar, dependendo, claro, caso a caso. Está gostando do conteúdo? Não esquece de deixar seu like antes da gente ir para a próxima pergunta. A quarta pergunta é: a prótese de mama é ou não definitiva? A prótese de mama ela precisa ser acompanhada ao longo dos anos. Antigamente a gente fazia sempre aquela orientação da troca da prótese a cada 10 anos. Hoje, qual é a nossa orientação? Fazer os exames de rotina que normalmente ou o cirurgião plástico ou o seu ginecologista vai pedir anualmente, dependendo da necessidade, é claro. Então, ultrassom de mama, mamografia e, em alguns casos, até mesmo a ressonância de mamas. Se essa prótese não tiver nenhuma alteração nesses exames, não tem essa necessidade de troca a cada 10 anos, como era orientado. Agora, se tiver alguma alteração, ela precisa ser trocada. E que tipo de alteração daria no exame para que indicasse essa troca? Então, a contratura capsular, ela é uma das principais indicações de troca de prótese atualmente, que seria exatamente uma contratura daquela cápsula que é formada ao redor da prótese internamente na sua mama. E essa contratura, ela pode ocasionar, em alguns casos, dor e até mesmo deformar um pouco a mama. Aí sim, nesses casos, a troca de prótese ela é indicada. Mas se ao longo desses 10, 15 ou até mais anos não houver nenhuma alteração nesses exames, ou até mesmo se você não tem nenhum sintoma, não tem necessidade de troca. E aí sim, ela é considerada definitiva e você pode passar longos e longos anos com essa prótese de mama. Finalizando com a quinta pergunta, mas ela é a pergunta mais realizada por todas vocês. Toda cirurgia plástica precisa de anestesia geral? Então vai depender, na verdade, do tipo de cirurgia. Em cirurgias mais rápidas, por exemplo, nós conseguimos fazer com uma sedação mais profunda. Em outros casos, nós realizamos a anestesia peridural, que é aquela anestesia que vai ali nas costas, semelhante à raquianestesia, para quem já fez cesariana. Mas, na maioria dos casos, acabamos sim fazendo a anestesia geral. Por que anestesia geral? Sempre existe aquele mito de que a anestesia geral ela é mais perigosa e na verdade é o contrário. A anestesia geral ela é mais segura, porque durante a anestesia geral nós conseguimos ter um controle sobre sua respiração, sobre a sua pressão arterial e até mesmo sobre o seu nível de consciência. Então as tecnologias elas nos ajudam a monitorizar o seu organismo e garantir uma segurança maior durante a realização do seu procedimento. Mas o que é anestesia geral de fato? A anestesia geral nada mais é do que um soro com medicamentos que é colocado na sua veia e durante a cirurgia vai sendo controlada pelo anestesista a velocidade que esse soro com medicamento entra na sua veia. E quando terminamos a cirurgia, a anestesia geral ela é finalizada e você acorda em poucos minutos, normalmente em torno de 10 a 15 minutos após o término do seu procedimento. E para você que chegou até aqui, eu preparei esse vídeo super especial que já está aparecendo na tela, então clica nele e eu te vejo lá.